Afinal, o que é yoga? Essa pergunta eu recebo muito, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, e eu já dei essa aula na minha escola online, que é o Yogalaya. Se você quiser, o link está aqui na descrição do vídeo. Mas então eu vou passar aqui para vocês essa aula que explica bastante o que é o yoga. E se você tiver com alguma dúvida ainda, deixe seu comentário aqui embaixo. Então vamos para a aula. Alô, alô, seja muito bem-vindo ao Yogalaya. E vamos ter agora a aula O que é Yoga. Yoga é uma prática, é um conhecimento muito antigo, milenar, que vem lá da Índia. Esse conhecimento, ele se originou, pelo que indicam os estudos arqueológicos, na região que é lá mais ou menos no noroeste da Índia, fronteira com o Paquistão, numa região que se chamava Vale do Indo. Tá? O Vale do Indo é onde era também a região de Mohenjo-Daro e é onde vivia a população dos Harapianos ou dos Drávidas. E acredita-se que o yoga, que essa prática, que esse conhecimento e esse olhar sobre a vida e sobre a mente se originou lá. E a ideia que a gente tem para essa origem é mais ou menos 3, 4 mil anos antes de Cristo. Então é um conhecimento que a gente acredita que pode ter se originado 5 mil anos atrás, 7 mil anos atrás, 10 mil anos atrás, a gente não tem muito como precisar. A primeira prova arqueológica que a gente achou foi esse selinho aqui, que é um selinho que mostra já uma pessoa em posição de meditação, né, no que a gente chama de Samanasana ou Padmasana. E esse é uma simbologia do Shiva Pashupati. Pashupati representa o rei dos animais. E é uma simbologia já de uma adoração de uma divindade que tem esse aspecto tanto meditativo, então numa posição de meditação, como de harmonia, de união com a natureza, de uma integração muito grande com o entorno. A palavra yoga, ela vem da raiz yud, que se escreve Y-U-J. E yud significa unir, juntar. Então a gente interpreta esse unir, juntar, como algo, como você unindo o seu conhecimento interno com o conhecimento externo. A sua verdade interna com a verdade externa. É a união do individual com o coletivo. Então o yoga, ele também é considerado um dos darshanas do hinduísmo. Darshana vem da raiz drish, que significa ver. Escreve assim, ó, D, R, com um pontinho embaixo, e o S, com um tracinho em cima. Esse pontinho embaixo do R, ele faz com que essa consoante seja pronunciada com a língua lá no céu da boca. Então fica R. Então é drsh. E esse S com um tracinho em cima é o sh. Então é drish, que significa ver. Então é um dos pontos de vista do hinduísmo. E são 6 pontos de vista do hinduísmo, são 6 darshanas do hinduísmo. É o Vaisheshika, o Samkhya, o Vedanta, o Nyaya, o Yoga e o Mimamsa. Então o yoga é esse conhecimento que surgiu milhares de anos atrás e que vem sendo praticado e vem sendo feito há milhares de anos com bons resultados. Então não é uma coisa que nasceu lá na antiguidade e ficou parada lá. A gente vem praticando, a gente vem aprimorando e observando o comportamento do ser humano enquanto utiliza esse conhecimento e vai, a partir daí, construindo todo esse legado que nos trouxe até aqui e que você está aí e eu estou aqui. O principal livro a partir do qual a gente estuda o yoga é o Yoga Sutra de Patanjali. Tá? Patanjali foi um sábio que viveu mais ou menos, a gente não sabe bem, mas ele viveu entre 3 séculos antes de Cristo, ou seja, 300 anos antes de Cristo, ou 200 depois, é nessa faixa de tempo. Como os registros históricos não são muito precisos, a gente não tem como precisar exatamente a data que ele viveu. Mas essa escritura, esse livro, Yoga Sutra, que é uma sistematização de tudo o que já vinha antes sendo praticado, surgiu mais ou menos nessa época. Então, o que Patanjali fez, que foi um grande sábio da época, ele pegou todo esse conhecimento e sistematizou num livro que é o que a gente chama de Yoga Sutra de Patanjali. E esse livro tem 195 sutras. Sutras são tipo versos, aforismas. Na verdade, depois a gente pode fazer uma aula específica sobre sutras, porque para ser considerado sutra tem 6 características específicas. Depois a gente pode falar delas, mas não é relevante para essa aula. E esse livro tem 195 sutras, algumas escolas falam de 196, mas também não faz diferença. E ele fala sobre as coisas que são fundamentais dentro do yoga. E basicamente o que ele monta ali é um mapa de como você entender a própria mente. Então ele fala diversas coisas, diversas formas de você encarar os seus conflitos, as saídas a partir das quais você vai sair do conflito. Ele fala que você vai cair de novo,
como levantar, ele fala sobre diversas técnicas, sobre atalhos, sobre como você utilizar todo esse conhecimento a seu favor para que você se torne uma pessoa melhor para você primeiro e que a partir do seu aprimoramento você se torne melhor para o ambiente à sua volta. Então o yoga tem algumas interpretações. Por exemplo, Vyasa, que é o principal comentarista desse livro que a gente fez, Yoga Sutra, ele fala que yoga é samadhana. Samadhana é a ausência de conflitos. Então você atingir um estado de yoga é um estado onde não existem mais conflitos, conflitos mentais, conflitos físicos, conflitos internos e externos. No Bhagavad Gita, que é outro livro clássico que a gente vai falar dele, tem uma aula só falando dos livros clássicos que a gente baseia o conhecimento do yoga, no capítulo 2, no Shloka 48, ele fala que yoga é a equanimidade mental, ou seja, quando você consegue deixar a sua mente equânime com tudo que acontece, não tem mais dispersão, não tem mais conflito. Também no Bhagavad Gita, 2 shlokas depois, ou seja, no shloka 50, ele fala que yoga é a habilidade de ação. Então é como que você pega esse conhecimento, como você pega tudo isso que é a sua mente, o corpo, e como você bota isso para fora. Como que a gente atua no mundo a partir de uma equanimidade? Então isso é yoga também. E o yoga ele acabou se tornando muito conhecido aqui no Ocidente por causa de alguns expoentes que são mais conhecidos, né? Como por exemplo o Yogananda, que tem um livro muito famoso, talvez um dos livros mais famosos de yoga do mundo, que é a autobiografia de um yogi. Yogananda ele veio da Índia para cá e trouxe bastante desse conhecimento do yoga e ele acabou se tornando uma das principais figuras do yoga no mundo hoje. Temos também Krishnamacharya, que foi um professor muito importante, que ele pegou esse conhecimento do yoga, que era um conhecimento que estava meio marginal, e ele começou a popularizar lá na Índia. E ele começou então a ensinar yoga para mulheres, para jovens, e ele começou a tornar esse conhecimento, que era um conhecimento muito mais restrito, muito mais oculto, de uma forma muito mais popular, isso no século XIX. E ele teve alguns alunos muito famosos também, que acabaram se tornando muito famosos no campo do yoga, que é, por exemplo, o BKS Iyengar, que ele criou o método Iyengar de yoga, e também o Pattabhi Jois, que acabou criando o Ashtanga Yoga, que são dois tipos de yoga, dois tipos de prática de asana muito famosos, né? Então, acabaram trazendo muito desse conhecimento aqui para o Ocidente. Também acabou vindo depois o Bikram, que é quem trouxe o conceito do Hot Yoga, e aí o yoga começou a se difundir no mundo como uma prática muito mais de asana. O que esses 3 expoentes acabaram fazendo, eles sistematizaram uma forma de você praticar os asanas, tanto o Iyengar, quanto o Pattabhi Jois, quanto o Bikram, eles sistematizaram formas de você praticar o asana, deixaram isso muito prático, muito objetivo, e começaram a ensinar para as pessoas aqui no Ocidente. Isso acabou se tornando muito popular porque é prático, é útil, realmente faz diferença na vida das pessoas. Então eram formas muito boas de você transformar e melhorar a vida das pessoas. A gente tem também alguns expoentes aqui no Brasil que se tornaram mais famosos. Teoricamente, uma das primeiras pessoas que escreveu sobre yoga no Brasil foi um professor chamado Caio Miranda, que na verdade ele era um militar, ele pegou esse conhecimento e ele escreveu alguns livros lá nos anos 60, e o mais famoso desses livros é A Libertação pelo Yoga. E depois dele, ele teve alguns alunos, como por exemplo o professor De Rose e o professor Hermógenes, que acabaram lá também nos anos 70, começaram a difundir o yoga no Brasil de uma forma que ele se tornou conhecido aqui também. Hoje em dia, a gente já tem muitas práticas de yoga, a gente tem muitos nomes, e a gente tem uma galera fazendo yoga de uma forma muito interessante, e a gente também tem muitos bons professores, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro. Então, o yoga é esse conhecimento que ele vem há milhares de anos sendo passados de mestre a discípulo, de professor a aluno. Então é uma cadeia, uma corrente de ensinamento que ao longo dos milhares de anos vem sendo passado. Então a minha função como professor e a sua função como aluno é a gente continuar fazendo com que essa cadeia de conhecimento seja passado e seja perpetuado. Então, vem comigo? E se você quiser mais aulas como essa, de fundamentos e aulas práticas, assim como aulas teóricas ao vivo, se inscreve aqui no Yogalaya, minha escola online, e lá a gente tem uma grade de horários muito grande, com diversas opções de aulas e uma comunidade para que a gente possa bater bastante papo, trocar muita ideia a respeito desse conhecimento gigante, mágico, transformador, que é o yoga. Então eu te espero lá.